Boa noite. Estamos na nossa série Chegou a Hora, Viva Algo Novo. Nós já falamos aqui sobre medo de viver algo novo. Já falamos sobre ansiedade e culpa. E hoje nós vamos falar sobre perdão. A chave do perdão. E eu começo te perguntando se alguma vez você já se sentiu preso. Como se quisesse andar, como que se quisesse ir para frente, quisesse fazer algo novo, mas não consegue. Parece que anda e não sai do lugar. Alguma vez você já se sentiu assim? Para ser mais literal, quero te perguntar se alguma vez você já evitou estar em lugares porque sabe que aquela pessoa que te magoou vai estar lá? Você já evitou realizar coisas porque em algum momento você não se sentiu capaz, se culpava e não conseguiu se perdoar e realizar algo novo? Isso já aconteceu com você? Pois hoje nós vamos falar bastante sobre perdão. Não apenas um tipo de perdão emocional, mas como o perdão, ele afeta a nossa saúde, sim, emocional, mas também a nossa saúde espiritual. Porque muitas vezes nós ficamos presos a mágoas, a ressentimentos, como se tivéssemos com algemas presos, querendo que outra pessoa é que deixe de realizar. E a falta de perdão faz com que você fique ali e não experimente a graça redentora do Senhor. Hoje, nós vamos ver como o perdão pode nos libertar dessas algemas. E para ilustrar o que nós vamos falar hoje, eu trago uma parábola que o nosso próprio Senhor nos conta. A parábola do filho pródigo. Para ser mais moderna, o filho gastador. Jesus conta que um homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo chega e diz assim: ô pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu quero ir embora. E sabe o que o pai faz? Ele divide a herança entre os seus 2 filhos. Você já tinha percebido isso no texto? Esse ponto ele é importante para nós entendermos como o perdão precisa ser um estilo de vida. E o pai divide, os filhos ficam com a herança, o mais novo vai embora. Vai para longe, vive uma vida desregrada, gasta tudo. E depois que ele gasta toda a sua parte da herança, uma fome assola a terra. Ele vai então até um fazendeiro e diz para esse fazendeiro: por favor, me emprega. E o fazendeiro diz assim: você pode pastorear meus porcos que ficam, ali naquela região? E ele vai. E ele sente uma vontade imensa de comer a comida dos porcos. Lavagem, espigas, todo o resto. E naquele momento ele cai em si. E ele pensa: os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo aqui. E agora? Já sei. Vou voltar para a casa do meu pai. E naquela situação de caos total, de lama, de fundo do poço, ele cai em si e diz: pai, pequei contra o Senhor. Ele reconhece que não era mérito dele nenhum daqueles recursos que ele gastou. E ele volta para casa. E ele volta ensaiando o discurso que ele ia falar para o pai. Ao longe,
chegando perto ali da propriedade. O pai então vê que seu filho está voltando, sai correndo ao encontro dele, o abraça e sem nem ouvir direito todas as desculpas ou discursos, ele só escuta o perdão, pai. Pequei contra o Senhor, e aquele abraço, aquele aconchego de pai. Esse é o modelo de perdão que nos é dado. Essa é a expressão do Pai, uma expressão de amor incondicional, um amor radical, um perdão que não procura justificação em si mesmo. Esse é o nosso Deus. E é por esse motivo que agora nós vamos falar sobre 3 aspectos, 3 dimensões do perdão. Esse perdão que cabe a todos nós. E a gente começa com o nosso parâmetro, o perdão de Deus para conosco. O perdão de Deus para conosco é um perdão que vem a partir do sacrifício de Jesus. Se a gente vai lá em João 3,16, nós lemos: porque Deus amou o mundo, vamos comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue imaginar esse tipo de perdão? Um perdão que entrega o próprio Filho por mim e por você? É esse tipo de perdão, perdão imerecido, que nos é ofertado hoje. Não há pecado tão grave que a graça de Deus não consiga alcançar. Antes mesmo que nós existíssemos, esse perdão já nos era oferecido. E o interessante é que quando nós cremos e aceitamos esse perdão, nós então podemos ter a nossa identidade restaurada. O que antes nos colocava na acusação como pecadores, agora, aceitando o sacrifício de Jesus, confessando que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós podemos ter a nossa identidade de filhos, herdeiros. Você crê nisso? Você aceita esse tipo de perdão? Para isso, é necessário que a gente reconheça: Pai, pequei. Pequei contra o céu. Pequei contra o Senhor. A partir do momento que a gente reconhece, essa nossa identidade é restaurada. E você pode então dizer: eu sou filho. Eu sou herdeiro. Esse é o modelo de perdão que o Senhor nos estabelece. Porque o segundo tipo de perdão, a segunda dimensão do perdão, é o perdão que nós devemos conceder aos outros. E aí é quando o sarrafo fica alto. Porque quando a gente lê lá em Colossenses 3,13, nós lemos o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo contra o outro. Assim como o Senhor os perdoou, vocês também devem perdoar. Mas Senhor, o Senhor nos perdoou a ponto de entregar o seu Filho unigênito. Que tipo de perdão é esse? Tudo bem, nós não vamos entregar nosso filho, mas você consegue entender agora o quanto o perdoar o outro é importante? Você consegue entender que o nosso modelo de perdão é o próprio Cristo? Ele nos perdoa sem ao menos questionar. Nós confessamos o nosso pecado e Ele faz o que com o pecado? Joga lá no fundo do mar.
É isso que Ele faz. E assim, nós também devemos fazer para com o nosso irmão. Mas entenda que esse tipo de perdão, ele não significa que nós vamos aprovar o que foi feito. Como assim, Luciana? Existem pessoas que vivem em situações de violência. E quando essas pessoas se libertam e vão viver as suas vidas, é um sinal de obediência perdoar. Luciana, mas eu vou perdoar aquela pessoa que me agrediu? Sim. Porém, esse perdão não significa que nós estamos aprovando que aquela atitude é correta. Porque perdão também não é esquecer, fingir que não aconteceu. Não, não foi nada. Não, não é esquecer. É neutralizar o efeito negativo que aquela dor vem, a gente neutraliza. Como? Quando a dor vem, você ora. Senhor, eu estou sentindo novamente aquela dor. Concede-me, Pai, a paz que excede o entendimento. Me ensina, Senhor, a perdoar. Me ajuda, Senhor, a perdoar. Eu, por mim mesmo, não quero. Aquela pessoa me machucou muito. Mas o Senhor disse que eu tenho que perdoar. Então me ajuda e me ensina. Eu garanto para você, porque eu já passei por isso. Eu garanto para você que se você fizer isso, você vai ser invadido por uma paz. Porque o perdão, lembra do modelo? Lembra quem é o nosso modelo de perdão? Então, quando nós nos conectamos a Jesus, nós podemos dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E é esse perdão que vai invadindo a nossa vida. Perdoar também não significa reconciliação. Lembra da situação que eu coloquei aqui, uma situação de violência? Perdoar não significa reconciliar, porque o perdão é algo que é interno. Perdoar é o ato de eu me libertar das amarras, de eu quebrar essas algemas que estão ali me prendendo a dar um passo em frente, a seguir na minha nova vida. Já a reconciliação, ela é o ato entre duas pessoas, em que ambas mudam e há uma decisão para uma nova vida. Então, de novo, perdoar não é aprovar o que foi feito. Não é esquecer o que aconteceu, e não é reconciliar, voltar a viver com quem te machucou. Perdoar é um ato interno de escolher, de decidir racionalmente que Deus é que vai dirigir a sua vida a partir dali. Não espere sentir. Não espere sentir, porque perdão não é sentimento, perdão é decisão, perdão é processo, é todo dia escolher perdoar. É cada vez que você é atingido, que você é tocado naquele ponto específico, você decidir, mas isso não vai me prender. Eu decido viver a paz que excede o entendimento. Perdão é decisão. A terceira dimensão do perdão é o auto-perdão. E entenda, o auto-perdão não é uma desculpa, uma justificativa para que você fique cometendo pecados. Não, não é isso. O auto-perdão, na verdade, ele é um processo de obediência. Como assim, Luciana? Se o Senhor te perdoou, Ele já te perdoou. E você já se perdoou?
Ou você ainda fica se relacionando com aquela voz de acusação? Porque presta atenção em algo que eu vou falar. Quem é que acusa? Qual é o dedo que está voltado para você, te condenando? É o dedo de Deus? É Jesus que te acusa? Toda vez que nós nos dedicamos a nos relacionarmos com essa voz de acusação, nós estamos desobedecendo porque nós não estamos nos relacionando com a voz que diz: vai e não peques mais. Agora nenhuma condenação há, porque você está em mim. Você não decidiu andar comigo? Quem está comigo é perdoado. Quem está comigo vive uma nova identidade de filho, de herdeiro, de perdoado. Porque você tem andado e vivido como um condenado. Porque você tem se dedicado a se relacionar com essa voz que te acusa. Obedece. Se ele já esqueceu o teu pecado, quem te acusa não é ele. Que o acusador não faça mais parte da sua vida. E toda vez que ele vier falar, te acusar, te apontar o dedo, dizer que você não é bom o suficiente, viu? Bem feito, por isso que sofre, por isso que merece sofrer. Você já ouviu isso dentro da sua mente, de você para você mesmo? Não se relacione com essa voz. Nesse momento, ore: Senhor, o Senhor me deu a identidade de perdoado. Eu aceito o teu sacrifício, Jesus. E eu declaro que eu acredito que o Senhor ressuscitou. E eu declaro que o Senhor é meu advogado junto ao Pai. E que eu sou livre e perdoado. Que essa seja a sua oração, o seu relacionamento. E para a gente ir para questões práticas, nós vamos colocar esse perdão em ação em 7 passos. O primeiro passo é: reconheça a dor e a necessidade de perdoar. Quando a gente fala em perdão, às vezes as pessoas dizem assim: tem que esquecer, perdoar é esquecer, aquilo nem me faz mal. Quero pedir licença para compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu, muito nova, cerca de 11, 12 anos, passei pelo divórcio dos meus pais. E o tempo passou e eu não sabia o quanto aquilo tinha me machucado. Minha vida estava indo mal. Eu estava me relacionando com essa voz que eu falei para vocês. E uma amiga minha, com muito amor, me chamou, me ajudou. E ali eu entendi que muito do que eu estava vivendo era por um processo, do que eu estava vivendo, era por um processo de não perdão ao meu pai. E aí eu fiz um processo. Foram 2 anos de processo com acompanhamento para eu conseguir perdoar o meu pai. Era tão profundo que eu tinha horário para ligar para ele, um alarme no meu celular, porque eu costumava dizer: no dia que meu pai quiser, ele me liga, ou ele vem na minha casa, mas eu não vou procurar ele. Você entende esse orgulho? Esse orgulho que estava privando as minhas filhas de terem uma convivência com o avô. Um orgulho que me impedia de expressar algumas características do meu pai. Passei por todo esse processo e tive uma reconciliação com meu pai. E foi muito bom. O tempo passou e parece que tudo começou a dar errado de novo. O que aconteceu? Perdão não é por atacado. Perdão é específico. E aí eu fui identificar, eu fui cavar, procurar
o que foi que aconteceu que está trazendo travas emocionais para mim até hoje. E eu quero falar para você que uma das coisas que eu sentia frequentemente era uma sensação de traição. Dependendo do que acontecia, vinha essa sensação de que eu estava sendo traída. E aí eu fui me sondar. Ainda estava lá. Porque eu achava que assim, não, mas eu já perdoei o meu pai. Eu não tenho, mas eu já perdoei o meu pai. Só que não existe perdão por atacado. O perdão, ele é específico. E ali eu entendi e tive que, de novo, me ajoelhar e dizer: Senhor, essa ação do meu pai e da minha mãe me trouxeram essa consequência, mas hoje eu decido libertá-los. E isso que está vindo à minha memória não vai mais ser o estopim para me travar no que o Senhor tem para mim. Você consegue entender esse nível de perdão específico? Então, lembra, reconheça que aquilo que aconteceu te causou dor. Por mais que alguém diga, que besteira. Ai, mas por causa disso? Sim. Se te machucou e te feriu, reconheça. Identifique a pessoa, identifique a situação. Obrigada, Jéssica. Identifique a pessoa, a situação que te machucou. Tome uma decisão consciente. Como assim? De novo, perdão não é emoção. Não espere sentir, uau, nossa, perdoei. Agora eu posso perdoar. Porque não é assim que funciona. O perdão é uma decisão consciente, onde você vai deliberadamente dizer: eu decido perdoar. Senhor, eu escolho perdoar fulano por essa ação específica. Tome essa decisão consciente. Tudo isso são aspectos emocionais. Mas quando nós vamos para os aspectos espirituais, aí começa a ficar muito mais fácil. Porque você começa a pedir ajuda de quem tem a paz que excede o entendimento, de quem te ajuda a orar, de quem te ensina a perdoar. Peça ajuda do Espírito Santo, porque está escrito: tudo posso naquele que... Se ele te fortalece, você é capaz sim de perdoar. Porque muitas vezes a gente fala: não, mas isso, ele fez isso com você. Não, isso não tem perdão. Pois eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, sim, tem perdão. Tem perdão para tudo isso, porque você pode todas as coisas naquele. Fala em primeira pessoa, naquele. Ele te fortalece. E se ele te fortalece, sim, você é capaz. Entregue a Deus. Nós temos uma necessidade de justiça, de vingança. A gente quer reparação. Ele fez isso, mas deixa, eu ainda vou pegar. Espera, que daqui a pouco... Você, no auge da sua raiva, diz: mas vai ter volta. Ainda bate a mãozinha assim, né? Vai ter volta. Por que vai ter volta? Que ofensa foi essa? Que precisa da justiça que você acha que tem que ter. Entregue ao Senhor. Ele faz a vingança se tiver que ser feita. Está escrito lá em Romanos 12:19. Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então entrega a Ele. E fala, seja franco: Senhor, eu estou com raiva, eu quero me vingar, eu queria que desse tudo errado naquele projeto, sim, porque a pessoa me prejudicou. Vocês já viram pessoas que se comportam dessa forma? Já viram isso acontecer em algum lugar? Não foi você, tenho certeza. Aconteceu em algum lugar com alguma pessoa, né? Não busque reparação. Entregue ao Senhor. No momento certo e oportuno, se Ele achar que deve haver reparação, Ele vai
proceder ali para que isso aconteça. Mas no fim das contas, escolha você viver e entregar a Deus. Como eu falei, busque ajuda. Se você percebe que a sua vida está empacada, que você não consegue viver o novo de Deus, porque você nem consegue se conectar com Ele, porque está preso, algemado ao passado, busque ajuda. Busque ajuda de um líder espiritual, de um ancião. Busque ajuda de bons terapeutas cristãos. Busque ajuda. Foi importante para mim. E eu garanto, se você está numa situação parecida com a minha, busque, vai fazer bem para você também. E por fim, pratique a gratidão. Porque muitas vezes a gente fica preso na sensação de vingança, na reparação e esquece de todas as bênçãos que o Senhor nos entrega a cada manhã. Só o fato de você conseguir sair de casa e voltar para casa, eu sei que parece redundante e clichê, mas minha gente, voltar para casa é motivo de gratidão. E se você consegue voltar para casa sem ter sofrido nenhum acidente, nenhum susto no trânsito, você não sofreu nenhum susto no trânsito, você já é abençoado. Porque olha, a cada esquina parece que a gente sofre logo, né? Um medinho ali. Se você consegue voltar para casa são e salvo, eu tenho certeza de que você já tem motivos para agradecer. Lembra que eu falei do meu pai? O meu pai faleceu em 2019 de insuficiência renal por conta de diabetes. E hoje, toda vez que eu consigo, amanhece e eu consigo usar o banheiro, eu agradeço. Senhor, que alegria ter rim. Que alegria é poder não depender de uma máquina, mas depender da tua criação. Você consegue entender como isso muda a tua perspectiva? Te tira daquela situação de uma vítima, coitadinha sofredora que foi injustiçada. E te coloca no lugar de um vencedor, de um filho, de herdeiro grato. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me constituiu. O perdão é a chave para viver o novo de Deus. E eu quero contar a história da Clara. Nós estamos falando sobre a vida dela, de como ela tinha esse projeto que falhou miseravelmente. Falamos da Clara, que ela se escondeu na biblioteca e ela ficou lá até que ela passasse por todo esse processo de perdão. O que eu não contei para vocês é que Clara não estava só naquele projeto. E por muito tempo ela ficou presa a uma mágoa, a um ressentimento de um colega que ela acreditava que devia a ela alguma coisa, que devia ter apoiado ela, ele devia ter protegido, ele devia ter lutado por ela. E ela passou a desconfiar das pessoas, porque ela achava que todo mundo devia algo para ela. Mas nesse processo de auto-perdão, de perdão ao outro e de perdão de Deus, ela pôde viver essa nova vida. Ela pôde viver esse projeto, um projeto de inclusão digital para idosos, que para algumas pessoas poderia parecer tão bobo, mas que para ela era a representação da vitória, porque significava libertação. Nós também somos convidados a perdoar. Lembra que eu falei para vocês do filho? O filho mais velho? Ele também recebeu a parte da herança, mas ele não aceitou. Inclusive ele fala para o pai: eu vivi a vida inteira aqui como escravo. Eu nunca pude assar nada com os meus amigos e agora tu está servindo para esse que desperdiçou tudo. E o pai fala: vamos entrar. Eu precisava celebrar, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E sabe o que é interessante?
é que Jesus para a parábola aí. A gente não fica sabendo do desfecho. Você percebe que lá não está escrito que se ele entrou, se ele não entrou? Simplesmente acaba ali. Porque a decisão pelo perdão cabe a mim e a você. Agora eu quero te dizer uma coisa muito importante. O Senhor, Ele coloca as nossas acusações, os nossos erros, lá no mais fundo do mar. Ele esquece, Ele nos perdoa. Toda vez que nós pedimos dEle, que nós confessamos e deixamos, Ele pega essas nossas transgressões e joga lá no fundo do mar. Quem poderá dizer que nunca tropeçou, caiu, se machucou, depois se levantou, que escuros pantanos cruzou e labirintos percorreu e nunca afundou e nunca se perdeu? Quem poderá dizer que nunca errou? Quem nunca se sentiu julgado e se culpou? Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar na sombra do perdão. Quem poderá arriscar o que Deus escreveu? Teu nome ainda está gravado lá no céu. É Deus que te conhece, mais ninguém. E é grande a compaixão que Ele tem. Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Agora não há mais condenação aos que em Cristo estão, em Deus destinados à salvação, libertos do mal. Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar na sombra do perdão. Esse é o convite para você. Se você quer desfrutar da paz que excede o entendimento, se você quer desfrutar desse perdão do Senhor, levante agora e diga para Ele: Senhor,
Eu quero viver o perdão, a paz que excede o entendimento. Eu quero, Senhor, ser livre, quebrar essas algemas, quebrar todas as cadeias que me impedem. E nós oramos assim: Pai de amor, obrigada por ser referência de perdão para nós. Nós não conseguimos nem imaginar o que é entregar o próprio Filho por amor. Um amor incondicional, um perdão radical. Mas nós queremos, Senhor, nos unir a Ti. Nós queremos ser um contigo, Senhor, e liberar perdão, perdão específico, perdão direcionado. Traz à nossa mente, Senhor, que aspectos da nossa vida estão travados, que merecem, Senhor, Teu perdão colocado ali. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a perdoar especificamente a quem nos feriu e nos machucou. E nos ajuda, Senhor, também a nos perdoarmos por palavras, por atos, por intenções. Senhor, afasta qualquer palavra de acusação, porque ela não vem de Ti. E blinda, Senhor, a nossa mente e nosso coração, para que a cada dia a gente escolha viver ao Teu lado, viver esse perdão, viver contigo. Obrigada por nos ouvir, nos aceitar. É assim que nós oramos, gratos e certos do Teu perdão, no nome de Jesus, Pai. Amém.